Imagine um tempo em que o medo corria como fogo pelas aldeias, quando cada sombra na floresta parecia esconder um segredo sombrio e cada sussurro carregava a promessa de um feitiço. Um tempo em que a simples suspeita de magia poderia selar completamente o seu destino. Segundo as histórias, bruxas caminhavam entre os mortais, tecendo feitiços nas sombras e conjurando maldições ao luar. Mas quem eram essas mulheres, temidas e perseguidas? Seriam realmente servas do mal, como contavam as histórias? Ou apenas vítimas de uma história que se alimentava do medo e da ignorância? Prepare-se! Hoje você vai explorar os mitos e as teorias de uma das histórias mais obscuras sobre bruxas, onde a realidade e a superstição se confundem em um dos capítulos mais sombrios da história humana. Uma cidade que ficou conhecida pela sua fama de bruxaria na época. Hoje vamos falar da cidade de Salem. Fala galera, meu nome é Jonathan Cordeiro e você está no canal Radar Misterioso. Hoje vamos falar de uma das histórias de bruxas mais famosas de todas. Uma cidade que ficou famosa pela bruxaria da sua época. Vamos falar sobre a cidade de Salem. Mitos, histórias, o que realmente aconteceu naquele lugar. Mas para dar aquela força, já vai clicando aqui no botãozinho de se inscrever caso você não seja inscrito e ativa o sininho de notificação. Assim, você vai ver todos os vídeos que tem aqui no canal e toda semana tá saindo vídeo novo, ok? Então agora vamos para mais uma história? Vem comigo! Imagine viver em uma cidade pequena, onde todos se conhecem e qualquer cochicho pode virar um completo escândalo. Agora, imagine que de um dia para o outro, todos os seus vizinhos começam a ser acusados de bruxaria e eles são condenados à morte sem qualquer prova. Parece um enredo de filme de terror, não é? Mas não foi. Isso realmente aconteceu em Salem, Massachusetts, em 1692. Salem é uma cidade costeira, localizada no condado de Essex, em Massachusetts, e ela fica mais ou menos a 26 quilômetros de Boston. Nos dias atuais, Salem é uma cidade muito famosa por sua cultura e histórias. Salem é conhecida hoje como a Cidade das Bruxas. Ela oferece diversos atrativos turísticos. A cidade possui museus e diversos passeios com visitas guiadas. A cidade é conhecida por ter o Halloween mais famoso dos Estados Unidos. Cerca de mais de 1 milhão de turistas visitam a cidade durante o mês de outubro. Salem possui um clima agradável, pacato e descontraído, características de uma cidade pequena. Mas nem sempre foi assim. Uma história sombria e assustadora ronda o passado dessa pequena cidadezinha. Para entender melhor essa história, vamos fazer uma pequena viagem no tempo e vamos para fevereiro de 1692. Na pequena cidade de Salem, havia um homem chamado Samuel Parris. Parris era casado com Elizabeth Eldridge e juntos eles tinham 3 filhos. Thomas Parris era o mais velho, Betty Parris era a filha do meio e Susanna Parris era a caçula. Parris era o líder religioso da comunidade. Ele dirigia as pregações e dava orientações religiosas na comunidade. Porém,
Os membros da comunidade, não se sabe o motivo real, estavam insatisfeitos com a liderança religiosa de Paris. E a insatisfação era tanta que eles começaram a se recusar a ajudar financeiramente com o reverendo e até mesmo a fornecer lenha para a família durante os períodos de inverno, algo que era bem comum de acontecer. Em resposta à atitude do povo, os sermões de Paris começaram a se concentrar em advertências contra uma suposta conspiração da vila cujos alvos eram Paris, a igreja e sua família. Paris atribuiu essa tal conspiração às forças do mal, dizendo que elas estavam tomando conta de Salem. Galera, e é agora que tudo começa a ficar cada vez mais estranho. E essa história de confusão e desavenças começa a se desdobrar em algo muito maior. Vamos entender. Tudo começou de uma forma até banal. Duas garotas, a filha de Samuel Paris, Betty Paris, de 9 anos, e Abigail Williams, de 11 anos, que era prima de Betty, ou seja, sobrinha de Samuel Paris. Elas começaram a apresentar comportamentos estranhos. Elas gritavam e se contorciam toda. Segundo Betty e Abigail, elas sentiam como se alguma coisa estivesse apertando e beliscando seu corpo. E que algumas vezes sentiam como se estivessem sendo sufocadas devido à falta de ar que elas sentiam. Como se não bastasse, as meninas alegavam que começaram a ter visões de coisas estranhas. Diversos médicos da época foram chamados para atender e verificar o que estava acontecendo com as meninas. Porém, nenhum diagnóstico foi conclusivo. Até que então, o Dr. William Griggs, após diversas análises e consultas com as meninas, e sem saber explicar por meio da ciência da época o que realmente estava acontecendo, sugeriu então que a doença não era uma causa natural, e sim resultado de bruxaria. É tipo assim, igual hoje, você vai no médico, o médico não sabe o que você tem, faz uma receita e fala, é virose. Tá com virose, vai lá, pode voltar para casa, toma esse remédio aqui. Então já vê que desde lá de trás isso já acontecia, sem saber o que era. Mas enfim, vamos lá. Aí, galera, você pode imaginar o rumo que isso ia tomar. A cidade entrou em pânico e um clima de histeria logo se espalhou por todos os cantos. Como se não fosse suficiente, logo outras meninas começaram a exibir os mesmos sintomas. Foi aí que o medo se espalhou como fogo em pólvora. Logo, os moradores começaram a se questionar. Quem estaria por trás disso? Quem estaria enfeitiçando as pobres meninas? E como já era de se esperar, alguém precisava ser responsabilizado. Depois de muito questionamento e sem sinais aparentes de quem poderia estar praticando tais atos de bruxaria, as garotas Betty e Abigail foram forçadas a falar sobre o que elas andavam fazendo antes de todos esses sintomas, o que elas estavam sentindo. E é aí que a história fica ainda mais medonha. Talvez por medo ou por terem sofrido qualquer tipo de repreensão na época, as meninas acabaram acusando 3 mulheres e disseram que essas tais mulheres cometiam atos de bruxaria. Entre as acusadas estava uma das escravas de Paris, chamada Tituba. Tituba era uma escravizada indígena do Caribe. Desde criança, sempre aprendeu sobre a cultura do seu povo e o poder curativo das ervas. Ela sempre contava e compartilhava diversas histórias do seu povo com as meninas. Sarah Good foi outra das acusadas de bruxaria. Era uma mulher que morava na rua e muito mal vista por toda a cidade. Sarah Osborne é a terceira acusada. Ela era uma idosa que raramente ia à igreja. E olha, isso já era motivo suficiente para se levantar suspeitas.
Depois das acusações, Tituba foi presa, interrogada e possivelmente torturada, até assumir a culpa e contar que realmente ela tinha feito um pacto com o demônio. E mais, Tituba ainda revelou que outras bruxas estavam escondidas em Salem. Essa confissão foi o estopim para um dos capítulos mais sombrios da história dos Estados Unidos. Cara, aí você para e pensa, a mulher foi presa, torturada, interrogada, sabe-se lá como. Numa condição dessa, cada um acaba até falando o que não fez. Até para poder parar a tortura ali. Então é meio suspeito, meio duvidosa essa confissão, mas enfim, vamos seguir. A partir daí, qualquer um poderia ser acusado de bruxaria. Se você tivesse uma rixa com seu vizinho, bastava insinuar que ele fazia coisas estranhas e pronto, bruxaria. Se uma vaca morresse do nada, se alguém adoecesse, ou se até se um pão mofasse rápido demais, tudo virava sinal de magia negra. No total, mais de 200 pessoas foram realmente acusadas de praticar bruxaria. E segundo os registros, ao todo, acredita-se que 20 pessoas realmente foram executadas. Das executadas, 19 foram enforcadas e uma esmagada por pedras. Meus amigos, isso mesmo que você ouviu, esmagada por pedras. Gillis Corey se recusou a confessar bruxaria e foi torturada até a morte. Foram colocadas diversas pedras pesadas sobre o seu peito, no intuito de literalmente esmagá-la. Segundo as histórias, no meio do processo, Gillis disse suas últimas palavras: mais peso. Ao longo dessa história, muitas outras morreram na prisão, esperando um julgamento que nunca aconteceu. Entre os nomes mais famosos destacam-se alguns. Bridget Bishop, a primeira a ser executada, acusada de usar roupas inadequadas e ter um jeito um pouco diferente. Rebecca Nurse, uma senhora respeitada na cidade, mas acusada sem qualquer tipo de provas. Só para se entender melhor, as provas usadas contra as bruxas eram absurdas. Um dos métodos para determinar se uma pessoa era ou não bruxa se chamava de o teste da água. Esse teste funcionava da seguinte forma: eles pegavam a acusada, amarravam suas mãos e seus pés e jogavam ela no rio. Se a acusada flutuasse, pronto, era condenada e classificada como bruxa. Porém, se ela afundasse, bem, ela morria, mas pelo menos era considerada inocente. Na época, até mesmo animais não escaparam. Diversos cães também foram executados, acusados de praticar bruxaria. Os julgamentos eram baseados em supostas evidências espectrais. Se alguém dissesse que viu um fantasma ou que o espírito de uma bruxa estava atacando, pronto, já era motivo suficiente para uma acusação. Depois de meses de histeria, a poeira começou a baixar. Algumas pessoas perceberam que as acusações eram exageradas e sem nenhum fundamento. Anos depois, o próprio governador de Massachusetts suspendeu os julgamentos de Salem e pediu desculpas publicamente em nome do governo. Mas até hoje, Salem carrega esse passado sombrio. A cidade se tornou um verdadeiro ponto turístico do sobrenatural, com museus, festivais e até a mais famosa Noite das Bruxas dos Estados Unidos. Hoje, em Salem, existem atrações, peças de teatro que simulam como eram os julgamentos e as execuções na época.
Hoje existem inúmeras teorias sobre o que realmente aconteceu naquela época. O que realmente teria dado início ao que aquelas meninas estavam sentindo. Uma das teorias mais populares é que as meninas possam ter consumido pão ou qualquer outro tipo de alimento que estivesse contaminado por Claviceps purpurea, que é um fungo que produzia ergotamina. Ela é uma substância com efeitos alucinógenos, semelhantes ao LSD. Os sintomas incluem convulsões, alucinações, sensações de formigamento e comportamentos anormais, ou seja, basicamente o que as meninas vinham sentindo. Mas como na época nada disso era realmente conhecido e possivelmente nunca tenha existido algum caso semelhante, o desconhecido acaba virando feitiçaria. E fica a pergunta: o que realmente aconteceu em Salem? Foi apenas histeria coletiva? Um desejo de vingança? Ou teria algo mais sombrio? O que você acha? Seria Salem um dos casos de paranoia em massa? Ou haveria algo de inexplicável naquelas bruxas? Conta aqui nos comentários o que você achou dessa história e se realmente acredita que bruxas existiram em Salem ou foram mulheres injustiçadas. Galera, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal. O que você achou? Gostou da história das bruxas de Salem? Já tinha noção do que realmente tinha acontecido naquela época? Deixa aqui nos comentários para a gente poder saber. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e se gostou, deixa aquele like maneiro que ajuda muito no canal e na sua divulgação, beleza? Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!